Presidente, venho aqui para falar um pouco, mais uma vez, sobre o feminicídio, sobre a violência contra as mulheres, mas depois quero dividir meu tempo aqui com o deputado Caravina, que também tem uma pauta importante sobre o concurso público, que quer falar um pouco também, acho que tem a ver também com esse tema. Eu venho aqui para falar sobre as últimas reuniões que nós fizemos, desde que nós tivemos aqui o feminicídio que envolveu a jornalista Vanessa Ricardi, nós, mulheres da bancada do PT, nós imediatamente decidimos que nós iríamos conversar com todos os poderes, junto com os movimentos de mulheres. E junto com várias organizações de mulheres, junto com várias vítimas, com acompanhamento com pessoas que acompanham outras vítimas, mães de vítimas, né? A associação que está acompanhando as vítimas também. Nós fizemos conversas com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público Estadual, com a Subsecretaria de Mulheres e com a Secretaria de Cidadania ontem. Encerramos essa reunião ontem numa reunião com o governador do Estado, com o governador Riedel e com o vice-governador Barbosinha. Estava nessa reunião também, mais uma vez, a secretária Viviane e a subsecretária de Mulheres, a Manuela. Essa foi uma iniciativa nossa, da bancada das mulheres, do PT, por entender que nós precisávamos levar justamente as mulheres dos movimentos sociais que acompanham essas situações há mais de décadas, que estão nessa luta e que precisavam falar para todos os poderes como elas estavam se sentindo em relação a essas situações todas. Bom, acho que tivemos avanços importantes, fizemos uma primeira rodada de conversas com todos os poderes e, por fim, ontem tivemos uma reunião bastante produtiva com o governo do Estado, onde as mulheres apresentaram as suas dores, algumas vítimas até, mulheres que já foram vítimas de violência, se emocionaram ao dizer como é esse processo, como é o fluxo do trabalho e como elas se sentem diante do atendimento às mulheres quando uma mulher está numa situação de violência. Todas essas mulheres relataram situações que apresentam para a gente algumas deficiências do sistema que precisa ser sanado. Apresentamos diversas propostas também. E junto com esses trabalhos que nós estamos fazendo ao longo desse tempo, nós também apresentamos projetos de lei, apresentamos propostas para o governo do Estado, e no intuito da gente poder avançar. Uma delas foi o projeto de lei instituindo a política de capacitação para os servidores e servidoras que estão no atendimento direto às mulheres, mas que também estão no atendimento à educação, à saúde, porque nós entendemos que combater a violência contra as mulheres é preciso a gente ter um trabalho de transformação das relações entre homens e mulheres na sociedade. E, para isso, é importantíssimo que a gente capacite também todos os servidores e servidoras, porque a gente percebe que, como não há um letramento de gênero nesses espaços, as pessoas não conseguem identificar o que é uma violência de gênero, o que é uma violência contra as mulheres em determinadas ocasiões. Nós tivemos, por exemplo, no caso da Vanessa Ricardi, uma constatação de que ela estava apaixonada. Ora, isso não pode ser motivo para uma violência contra as mulheres. As mulheres têm o direito de se apaixonar, de amar, de perdoar, mas elas não podem ser vítimas de violência. E isso não diz respeito às mulheres, isso diz respeito a uma relação estabelecida na sociedade de desigualdade entre homens e mulheres. Nós precisamos debater essas relações. Nós tivemos uma outra tentativa de feminicídio que aconteceu aqui no Estado também, em que o Estado e a polícia diz que, olha, o agressor estava com ciúmes. As mulheres também têm ciúmes. Elas não tentam matar nenhum homem. Então, ciúmes não pode ser motivo para a violência. Relações afetivas não podem ser tratado como motivo para legitimar agressões feitas contra as mulheres. Então, por isso, nós precisamos capacitar esses servidores. E eu quero aqui dizer que esses servidores erram, e não erram porque são também
que estão compactuando com a violência. Erram porque não sabem realmente o tratamento que deve dar a esses casos. E, por isso, é fundamental que a gente tenha uma política de capacitação continuada para todos os servidores que estão no atendimento das mulheres em situação de violência. Mas nós também precisamos garantir que as violências deixam de existir. E, para isso, nós precisamos discutir lá na educação. Nós temos que garantir lá na escola um debate sério de enfrentamento à violência contra as mulheres. E, inclusive, o deputado Pedro Kemp apresenta um projeto aqui que fala sobre assédio nas escolas. É importante que a gente faça esse debate lá nas escolas, mas falar sobre assédio significa a gente trazer diversos conteúdos sobre sexualidade, sobre o corpo humano, sobre as relações. É preciso poder falar sobre isso, mas hoje as professoras têm medo de falar. E nós temos um número altíssimo e crescente de denúncias de assédio dentro das escolas. Como nós vamos combater isso se a gente não fala sobre o problema exatamente onde ele está? Então, a capacitação ela é fundamental para garantir que as mulheres estejam protegidas, as mulheres e meninas e crianças estejam protegidas em todos os espaços onde elas estão. Nós precisamos também garantir que haja financiamento público em relação às políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. E ontem nós apresentamos, inclusive, esse projeto de lei no intuito de criar um fundo e apresentamos para o governador na oportunidade, que disse para nós, dinheiro não é o problema. Ele disse isso para a gente na reunião. Então, tem que mostrar para a gente onde está sendo destinado esse dinheiro. E dinheiro de enfrentamento à violência contra as mulheres passa por vários segmentos. É preciso ter investimento lá na saúde, lá na educação, lá na segurança pública. Nós precisamos garantir que as mulheres não sejam vítimas. Nós não queremos só garantir a atenção lá na Casa da Mulher Brasileira. Nós precisamos garantir que essas mulheres nem cheguem à Casa da Mulher Brasileira, mas precisamos garantir a transformação das relações no estado do Mato Grosso do Sul. E esse debate da transformação das relações precisa ser liderado pelos homens que estão no poder. E aqui eu chamo a atenção dos deputados, dos homens que estão nos espaços de autoridade, que precisam assumir esta responsabilidade de entender essas relações. Por que um homem se sente no direito de violentar uma mulher? Precisamos conversar sobre isso. É preciso mudar essas relações, né? Então, e isso se faz dialogando e é preciso que os homens assumam também essa relação. Nós, mulheres, não vamos aceitar mais a culpa das violências. Nós não podemos aceitar que as servidoras públicas, que as mães, que as mulheres sejam culpadas pelas violências. Nós precisamos conversar sobre isso. Por que nós temos essas relações? Se a gente não mudar essas relações, não vai ter policial suficiente para combater, não vai ter recurso suficiente para isso. É preciso mudar as relações. E as relações nós precisamos ter coragem de enfiar o dedo na ferida e de falar exatamente sobre o que é que está atingindo. E nas escolas, especificamente, nós temos que garantir o direito das professoras de falarem sobre todos os assuntos que diz respeito ao conteúdo delas. Me chama a atenção, deputado Caravina, porque eu, quando estudei, no 8º ano, na 8ª série, naquela época era a 8ª série que a gente chamava, eu participei de uma feira de ciência e naquele momento nós apresentamos, o meu grupo inclusive apresentou, nós apresentamos um projeto sobre o uso da camisinha, porque naquele momento debatia sobre a importância de prevenção à saúde. E nós falamos sobre sexualidade, naquele momento, numa feira de ciência, anos atrás. Ou seja, isso é conteúdo da escola. Nós não podemos deixar de falar sobre esses temas. Mas, para isso, nós precisamos garantir que as professoras tenham segurança em falar sobre o assunto. Não podemos aqui querer proibir as mulheres trans de circular pela escola, porque a mulher trans é também uma mulher. E é a vítima. E, na medida em que a gente violenta uma mulher trans, nós estamos garantindo a violência contra todas as mulheres. Mulher trans é mulher e precisa de segurança como todas as outras. Ela tem o direito de ir e vir, de circular por onde ela quiser.
E nós não temos que questionar esse direito. Portanto, ao escrachar uma mulher trans, ao questionar a sua existência dentro da educação, nós estamos legitimando as violências contra as mulheres. Então, nós precisamos saber, e quando eu falo da formação e da capacitação, é porque nós temos que saber exatamente, eu percebo que há uma desconexão da realidade, inclusive com as legislações de proteção às mulheres na sua forma de existência, sejam mulheres cis, sejam mulheres trans. Então, nós precisamos avançar nesse debate também. Apresentei aqui também uma indicação da criação da Secretaria de Mulheres, porque entendemos que é necessário a gente garantir uma secretaria específica de atendimento às mulheres no estado do Mato Grosso do Sul. Porque hoje nós temos uma subsecretaria, inclusive, que reduziu muito de tamanho. Porque no governo passado era 15 ou 16 mulheres, agora elas estão em 6. Isso diz respeito, isso diz muito respeito ao como as mulheres estão sendo enxergadas dentro desse novo governo. E essa foi uma das pautas que nós apresentamos ontem também para o governo do estado, no sentido de que precisa fortalecer esses instrumentos. Então, esses são alguns dos temas que nós apresentamos aqui durante esse ano. Inclusive, deputada Mara, na conversa que tivemos aqui também com o presidente Gerson Claro, nós apresentamos a necessidade de aprovar um projeto de Vossa Senhoria sobre a Procuradoria da Mulher, que seria um caminho importante para a gente ouvir sobre como está a situação de violência das mulheres, e nós precisamos, deputada Mara, ter um canal de escuta das mulheres servidoras. Como está a situação das mulheres servidoras da casa? Essas mulheres têm situações de violência contra essas mulheres, elas têm um canal para conversar sobre isso, nós precisamos cuidar também das mulheres aqui da casa. E ao fazer esse processo de escuta, nós vamos perceber inúmeras outras situações de violência que existem também no estado do Mato Grosso do Sul. Então, ficam aqui algumas considerações e, para reforçar aqui, vou passar aqui a fala para o deputado Caravina. Permite uma... Vai falar? Pois não, se eu for rapidinho, porque eu combinei com o deputado Caravina que depois ele vai usar a fala também. Não, é só um minutinho, deputada. Primeiro dizer o seguinte, que esse é um tema que aqui, ao longo de alguns anos, eu estou aqui já no 5º mandato e desde o primeiro mandato que a gente debate com as pessoas que estavam aqui conosco, a Mara, o Paulo Duarte, Kemp, os mais antigos aqui. E eu fico assim, ouvindo Vossa Excelência, e eu volto lá no status quo da família. A família é a base da sociedade. Todo esse rolo todo que a gente vê, infelizmente, é por conta de uma família desestruturada, deputada Gleice. Se nós tivéssemos uma família organizada, como diz o Rui Barbosa, a célula máter da sociedade, a gente teria princípios, a gente teria cordialidade, a gente teria respeitabilidade, independente da cor, independente do time que você torce, independente da sua opção sexual. Essa é uma grande realidade. E aí cai para nós, o poder público, dar vazão para essas demandas tão grandes. Quantas leis nós temos aqui? A Lei Maria da Penha é uma lei que funciona. Existem alguns problemas? Existem, nada é perfeito aqui nessa terra, mas a Lei Maria da Penha já ajudou a salvar milhares de mulheres. Nós temos que ter penas duríssimas, só que nós também temos que, na contramão, no outro lado, investir na educação. E aí, concordo com Vossa Excelência, que nós temos que discutir com a classe estudantil cada vez mais precoce, princípio de tolerância, de amor ao próximo. Eu sei que o tempo aqui é curto, eu já quero... Pode ir para lá, Caravina, fica tranquilo. Eu quero agradecer a concessão da parte de Vossa Excelência e dizer que nós reapresentamos um projeto, eu não sei se Vossa Excelência já subscreveu, acho que tem 17 assinaturas. O homem que maltratar uma mulher tem que ser... O Estado tem que ser ressarcido pelo empenho que o Estado vai fazer para dar resposta para o BO, para dar resposta para essa situação. E aí eu gostaria, mais uma vez, agora com 17 assinaturas, eu tenho certeza que a CCJ vai aprovar, porque já existe uma lei. Distrito Federal já é lei, inclusive de um deputado, colega do vosso partido. O Mato Grosso do Sul poderá, e se Deus quiser, será o 2º estado da federação a punir
aqueles que cometem crime contra a mulher. Obrigado pela concessão da parte. Obrigado, deputado Rinaldo, pela parte, mas é preciso, deputado Rinaldo, a gente também lembrar que o grande número de violência contra as mulheres acontece no interior das famílias e dentro de casa. Nós não podemos esquecer desse detalhe. Então, estruturar as famílias, eu acho que é importante, e a gente tem que entender famílias dentro da sua pluralidade, entender que famílias são famílias de diferentes formas, é preciso respeitar as diferentes formas de se constituir uma família, que a família é um lugar onde a gente constrói afetividade, relações, e a gente fortalece esse vínculo de relações e de proteção. Nesse sentido, nós realmente precisamos fortalecer as famílias, mas as violências domésticas acontecem dentro de casa. A violência contra as crianças acontece dentro de casa. A escola identifica as violências, chama o conselho tutelar, mas nós temos que discutir essas violências também dentro desse interior das famílias. E acho, deputado, que nós podemos aprofundar esse debate, inclusive, num outro momento. Quero aqui encerrar para dar espaço para o deputado Caravina, como assim combinei, mas nós vamos continuar fazendo esses debates sobre o que significa a violência contra as mulheres, as formas de violência, para a gente começar a avançar nesse debate. Então, encerro aqui essa fala, dizendo também, deputado Caravina, que está na comissão da CCJ, nós apresentamos dois projetos parecidos com projetos que, inclusive, ano passado, foram negados pela CCJ, um deles instituindo a política de formação, que nós entendemos, vimos agora que ela é fundamental e precisamos garantir isso, e o outro é a criação do fundo, porque sem a gente ter um fundo de transparência para as mulheres, a gente também não tem a segurança de que nós estamos enfrentando e que nós estamos investindo na proteção às mulheres. Então, fica aqui essas colocações e a gente continua fazendo esse debate em outros dias. Obrigada.